Olá, eu sou Murilo Ferri e esse é o programa Sentença. Olá, já estamos no ar com o nosso programa Sentença. Lembrando que é um programa temático que visa fomentar o debate, as entrevistas, os dilemas sociais que enfrentamos e como o direito se aplica e pode resolver um dilema social. Além disso, temos as nossas entrevistas, né? Hoje estou aqui com um colega, advogado, criminalista, Dr. Moisés Marinho da Silva, conhecido como Dr. Moisés. E vamos falar de alguns temas bem interessantes, atuais e regionais. Tudo bem, doutor? Olá, doutor Murilo. É uma honra e uma satisfação imensa estar com você. E também quero cumprimentar aqui o público, internauta do Sentença, que com certeza nos prestigiam aí com o seu programa maravilhoso e que você tem desenvolvido aí e trazido temas de grande relevância. E hoje eu acredito que nós vamos aqui travar umas discussões bacanas e vamos privilegiar esse público maravilhoso. Vamos fomentar o debate. Eu quero ouvir a sua opinião como pessoa, advogado, profissional. Pode falar que aqui está tá certo. Liberado. Está preparado? Com certeza. O debate sempre começar. É bom e enriquece, né, doutor? Vamos começar já fazendo a pergunta regional de Porto Velho, de um tema polêmico. Por que defender a bandeira do táxi compartilhado? Ok. É até interessante, doutor. As pessoas perguntam porque nós não temos só essa modalidade de transporte público aqui em Porto Velho. Hoje eu posso falar transporte público e nós recentemente já tivemos o primeiro grande passo da legalização dessa categoria. E eu tenho que, de vez em quando, estar explicando mesmo para o nosso público aí que o Dr. Moisés Marinho ele não defende uma única bandeira de transporte público. Ele defende uma alternativa. E o táxi compartilhado foi uma bandeira levantada por uma categoria, que essa categoria, na realidade, são dos taxistas. E o táxi compartilhado ali é mais uma forma de tentar, nessa engrenagem toda do transporte público aqui da nossa capital, inserir para a população uma alternativa de transporte. Mas eu sou a favor do mototáxi, eu sou a favor do ônibus, eu sou a favor dos aplicativos, eu sou a favor de todas as categorias. Mas nesse momento, como advogado, e o senhor também, colega nosso, e diga-se de passagem, um excelente profissional, nesse momento eu defendi essa bandeira como advogado. Então, por isso ficou essa marca, da defesa. Mas eu defendo, sem problema nenhum, os mototaxistas, se assim eles precisarem. Eu defendo também os motoristas de ônibus, os cobradores de ônibus, porque, na realidade, nós estamos tratando e falando de trabalhadores, de pais de famílias que precisam ter o seu sustento. Então, o táxi compartilhado foi uma dessas alternativas, das quais houve uma polêmica em virtude de não se ter uma legislação específica para essa categoria, e eu fui convidado, até por meio de um programa mesmo de televisão, de um apresentador dos quais eu sou advogado, assessor jurídico, para contribuir nesse debate, nessa discussão. E o senhor bem sabe, doutor Murilo, que o Código de Defesa do Consumidor, ele prevê lá explicitamente que nós, como cidadãos que somos, e cidadãs, as mulheres, temos a liberalidade, o livre-arbítrio de nos locomover no transporte que nós quisermos. Nós temos, por exemplo, só para ilustrar, o transporte clandestino. De quem que é a responsabilidade da fiscalização? Da prefeitura. Mas se o cidadão quiser pagar por um transporte clandestino e andar nele, ele paga. O Código de Defesa do Consumidor nos dá, e a Constituição, liberdade, nós fazemos o que nós quisermos. É lógico que o poder público vai delimitar esta legalidade. Então eu queria deixar bem claro aqui para o internauta
e que prestigia o programa Sentença, que o Dr. Moisés Marinho ele não é só a favor do táxi compartilhado, mas ele tem uma estima muito grande. Eu mando até um abraço carinhoso para toda a categoria dos taxistas, principalmente essa diretoria que acabou a gente virando uma família, doutor Murilo. Como também eu viraria uma família se de repente ou eu, o senhor, ou qualquer outro advogado, for advogar para os mototáxis, ou for advogar, por exemplo, os motoristas de ônibus, o sindicato. Então a gente tem um liame, um trânsito, por ser um profissional do direito, da advocacia, de transitar nessas categorias sem ficar aquela imagem de rivalidade, né? Sem ficar aquela imagem assim, sabe, de confronto, né? Longe disso. Aqui nós estávamos discutindo direitos de trabalhadores, como também direitos das pessoas, do nosso povo, da nossa população, que são os direitos consumeristas. Por que a ideia do táxi compartilhado? Então, agora o senhor entrou numa discussão extremamente interessante. A ideia do táxi compartilhado nasceu, doutor Murilo, nesse período todo que eu fiquei acompanhando, de uma necessidade e também de uma deficiência. Ou seja, a necessidade parece como sinônimo de deficiência, mas não são iguais. A deficiência nós temos de um transporte público precário. Nós não conseguimos atender bem a nossa população porto-velhense. Não temos um transporte público de qualidade, embora se vendeu essa ideia para a nossa população porto-velhense de que teríamos ônibus com ar-condicionado, com internet, com Wi-Fi. Mas na prática nós verificamos que temos um ou outro que oferece um serviço mais ou menos e o restante um serviço precário mesmo. Sem contar, doutor Murilo, que nós temos a outra problemática, o tempo que as pessoas ficam nas paradas de ônibus para poder adentrar nesse transporte coletivo público. Então essa foi a deficiência. Logo na sequência, nasce a necessidade, agora a necessidade do trabalhador de poder criar alternativas de transporte, né, para a população, para também ganhar seu dinheiro, fazer o seu, tirar o seu ganha-pão, que são os taxistas. Nós tivemos ultimamente uma revolução aí nos transportes alternativos, né? Por exemplo, chegou o Uber e começou uma briga, né, porque já tinha outras categorias antigas. Antes do Uber já tinha acontecido um problema com os próprios mototaxistas, né, que houve uma luta, um enfrentamento até a legalização da lei. E sempre, doutor Murilo, o senhor como um excelente advogado que é, colega nosso da OAB, da nossa comissão dos criminalistas, o senhor vai perceber que conforme vai acontecendo os movimentos dentro da sociedade, nós, como profissionais do direito, temos a obrigação de conseguir ali ir organizando dentro do ponto de vista legal, para que não haja confronto, para que a paz social reine, né, dentro desse contexto. E foi isso que aconteceu. A necessidade desse trabalhador de criar uma alternativa para também estar tendo o seu salário e poder produzir o seu ganha-pão para seus familiares. Então, a deficiência de um transporte coletivo, junto com uma necessidade do trabalhador, então uniu isso com a necessidade também do usuário, e principalmente, o doutor Murilo, o usuário das periferias, da Zona Leste, da Zona Sul, da Zona Norte, todas as periferias aqui da nossa capital que carecem desse transporte público que deveria ser oferecido em qualidade, encontrou no táxi compartilhado, porque ele já tinha um atendimento do mototáxi, mas nem todo mundo gosta de andar de mototáxi e queria andar no táxi. Mas o táxi, na forma convencional, que continua existindo a todo vapor, ele tem uma bandeira, tem um controle que cobra por quilômetro, por tempo, e não encaixava no bolso da população mais pobre, mais simples, que é essa que a gente tem a maior preocupação. E foi nesse viés também que a gente
comprou de fato, eu costumo dizer, compramos essa briga para atender essa população mais simples, mais pobre, essa população que também tem direito e tem que ter dignidade. E o táxi compartilhado veio de encontro a essas necessidades. Então foi uma necessidade do trabalhador criar uma alternativa de também se manter no mercado. E uma necessidade do usuário que também, na deficiência de um transporte público precário, encontrou no táxi compartilhado uma alternativa e foi um sucesso total, até porque o preço que você se paga no táxi compartilhado hoje é parecido com o preço que você paga numa passagem de ônibus. E uma coisa interessante, doutor Murilo, nós nessa discussão toda, nesse debate, verificamos, se o táxi compartilhado não tivesse chegado, nós estaríamos pagando hoje uma passagem, isso já estava em projetos da prefeitura, maior que a taxa do táxi compartilhado. Então foi uma forma também de frear e trazer a reflexão para as empresas e a prefeitura. Se não fosse a briga do táxi compartilhado hoje, nós estaríamos pagando para andar de ônibus circular acima de R$5? Isso mesmo. É coisa de 6, 6,40. Foi uma cogitação que nós verificamos. Então nós iríamos pagar muito mais que R$5, que é o valor em médio. É o valor em médio, não, é o valor que é pago pelo táxi compartilhado, porque o táxi compartilhado ele faz o mesmo roteiro praticamente do ônibus, só não vai andar dentro dos corredores do ônibus, é isso que está estabelecido pela lei, mas a pessoa paga R$5. Agora, se não tivesse essa concorrência, por isso que muitas das vezes, doutor, nós que trabalhamos com direito, lá no direito do consumidor, a livre concorrência, a Constituição permite isso, se não houvesse essa livre concorrência e essa quantidade de alternativas para o nosso público, nós estaríamos aí hoje caindo em 5, ou sei lá, 5,50, R$6 numa passagem de ônibus para andar num ônibus quebrado, sem a mínima estrutura. Não estou aqui, em hipótese alguma, condenando o motorista, o cobrador, porque ele também acaba sendo sofrendo com essa falta de estrutura. Você andar num ônibus que não lhe dá um ar-condicionado, por exemplo, Porto Velho é quente. O cobrador, então, assim, nós estamos falando sobre a questão das empresas, mesmo com a prefeitura, né? Quer dizer, empresa e setor público. Talvez isso seja uma informação que você, internauta, não tenha. Então, se não houvesse o táxi compartilhado, a gente poderia, para quem é usuário de um ônibus circular, enfim, poderia estar pagando uma taxa altíssima por esses ferro velhos que tem andando na cidade. Verdade. Não vamos ser levianos. São ferro velhos, sim. O consórcio que está oferecendo o transporte público da capital é extremamente deficitário. Extremamente deficitário. Voltando ao assunto, doutor, teve uma lei na Câmara de Vereadores a respeito da regularização do táxi compartilhado. Sim. Posteriormente, o Tribunal de Justiça suspendeu o efeito da lei. O que foi que aconteceu ali? Ah, tá. Nós tivemos aí, desde o início desse ano de 2018, vários embates. Até a criação, desde a discussão para a legalização da categoria. Porque até então nasceu essa categoria e outras categorias, e até que nós falamos anteriormente, o mototáxi, os aplicativos e tal, também começaram a discutir junto, porque quando se tem concorrência, há um jogo de interesse das categorias. E nesse contexto, o táxi compartilhado precisava ser legalizado, porque até então nós tínhamos uma lei que legalizava o táxi convencional, mas precisávamos de algo específico. E foi essa discussão que foi travada pela Câmara de Vereadores por meio de uma provocação dos taxistas, por meio de uma provocação da população, porque pelos vereadores essa lei não existia. Ia ser aquela do táxi convencional e acabou. Pelo prefeito de Porto Velho, o que iria existir era uma modalidade de aplicativos. Então o táxi compartilhado extremamente condenado, tanto pela Câmara de Vereadores quanto pela prefeitura. E foi nesse contexto, doutor Murilo, que o doutor Moisés Marinho, juntamente com mais 2 colegas, entraram nesse embate para discutir. Primeiramente, é a necessidade da população e a deficiência do serviço prestado. E segundo, onde nós encontraríamos uma legislação para poder dar guarida, né, amparo para esses trabalhadores trabalharem de forma lícita. E foi isso que nós fomos buscar. A lei foi suspensa? Não foi? Como é que está essa situação? Doutor,
depois de toda essa discussão, essas mobilizações, taxistas dormindo na Câmara de Vereadores, indo com o prefeito e volta com o vereador, depois de todo esse amaranhado de discussões, né, de enfrentamento, num determinado momento, o prefeito de Porto Velho chamou na prefeitura para conversar com as categorias. E chamou a categoria dos taxistas, que estava inserida no táxi compartilhado, chamou a categoria também dos ônibus. Antes da categoria dos ônibus participar, foi chamada dos táxis compartilhados. E naquele momento, se eu não me engano, no mês de março, ficou estabelecido que iria haver um projeto de lei com uma transição, ou seja, 180 dias, para que esse táxi compartilhado pudesse, de forma legal, transitar e prestar o serviço, e após os 80 dias fazia-se uma acomodação. E isso acabou, essa lei acabou advindo justamente daquilo que o senhor falou, de uma liminar da justiça, suspendendo algumas situações da prestação de serviço do táxi compartilhado, quais sejam, que não podia pegar passageiro no corredor do ônibus. Mas, como os trabalhadores não entendem de lei, e nós que entendemos, a juíza que expediu, o doutor aí que é prefeito, e alguns advogados, né, dos vereadores, entendiam que essa legislação não estava, em hipótese alguma, proibindo a modalidade de táxi compartilhado, mas tão simplesmente impedindo que, e nada mais justo, que transitasse no corredor dos ônibus e pegasse os passageiros dos ônibus. E foi isso que nós esclarecemos para os nossos amigos trabalhadores do táxi compartilhado, naquele momento. Depois, fomos, de fato, discutir um dispositivo legal para amparar esse direito deles. E aí foi que houve todo o embate. Eu preciso de mais um tempinho, doutor, se tiver que voltar no outro bloco, não sei. Não, fica à vontade. Então vamos continuar. Então, o que aconteceu? Depois dessa discussão toda, desse enfrentamento, dessa manifestação dos trabalhadores na Câmara de Vereadores, depois se manifestavam em frente à prefeitura, e aí buscando informações jurídicas, o prefeito chamou para conversar, como eu falei anteriormente. Mas ele, muito resistente. Ele disse, não, porque o táxi compartilhado não vai dar certo, porque eu defendo uma modalidade de aplicativo, e tem que ser essa modalidade. Então, ele pareceu um pouco mais um chefe tentando convencer seus funcionários. Não me pareceu ali, infelizmente, é uma crítica que a gente faz, mas não me pareceu uma espécie de discussão. Então ele já estava ali, me parece, uma cartilha pronta e queria colocar. Os trabalhadores do táxi compartilhado não aceitaram. Não, doutor, senhor prefeito, a gente precisa discutir mais essa situação. E aí, doutor Murilo, foi que entrou essa questão do projeto para a legalização de todas as modalidades de transportes de Porto Velho. Então entrou os aplicativos, que até então não tinha uma lei municipal amparando eles. E dentro do bojo, a legalização, entre aspas, seria a legalização do táxi compartilhado. Ocorre que, dentro desses projetos de lei, não contemplava o táxi compartilhado em definitivo. Contemplava essa modalidade de aplicativo, mais o táxi convencional que existia, e em 90 dias, essa modalidade tinha acabado de nascer, acabava indo por terra abaixo. E aí deixava de existir, e os trabalhadores passariam então a ser transporte clandestino. E foi nesse momento em que foi determinante a nossa orientação jurídica, a nossa... nós acabamos sendo para os trabalhadores o seu porto seguro em relação à lei, porque nós íamos lá no prefeito, nós íamos na Câmara de Vereadores e nós falávamos para os trabalhadores, tem jeito, só não tem jeito para a morte, mas assim, ainda assim nosso Salvador foi ressuscitado, mas para a legalização tem. Eles não colocaram no papel, inclusive na época foi até vergonhoso, porque quiseram enganar os taxistas, dizendo que estavam aprovando o táxi compartilhado, enquanto na realidade era uma mentira, porque em 90 dias eles estavam extintos. Primeiro foi 180 dias, no outro dia a empresa de ônibus foi lá, o prefeito voltou atrás, botou 90 dias de transição. Depois dessa transição, acabou, não existe mais táxi compartilhado. E foi em cima disso que nós orientamos os trabalhadores. Eles, o poder público,
o prefeito tem o seu poder discricionário, né, e é de iniciativa dele fazer as propostas. O legislativo, por prerrogativas da função do legislador municipal, de aprovar ou não. Agora, que se fale a verdade para as pessoas. Olha, eu não sou a favor do táxi compartilhado e não vou propor nenhum projeto de lei. O prefeito poderia muito bem fazer isso, mas não fez. E a gente fica triste, porque a população nossa quer a verdade. Ou aceitando, ou não aceitando, a verdade tem que ser falada. Aí vamos para a Câmara de Vereadores, eles felizes da vida. Aí me botam um projeto no dia, eu tinha um compromisso, doutor, saí correndo para a Câmara de Vereadores, porque era o dia que foram votar, em uma pressa violenta. E aí eu verifiquei que estavam, inclusive o secretário, viu, senhor secretário de transporte, tá? Eu tenho um respeito enorme pelo senhor, mas o senhor me disse que tinha uma pegadinha dentro da lei para enganar o taxista. O senhor mesmo disse para mim, para o presidente do sindicato na época. Eu achei um negócio até deselegante, mas ele disse naquele tumulto todo, né, da situação. É o que a gente chama de jabuti. Né? Então, doutor, foi justamente isso que aconteceu. E ficou os 90 dias, o táxi compartilhado rodando, depois venceu o dia 4 de julho. E aí, a partir desse momento, eles tornariam clandestino. Só que nesses 90 dias, parabéns, categoria, se organizaram, seguiram à risca as orientações jurídicas, se uniformizaram, se prepararam, que é isso que a população, sempre que se vê lesada dos seus direitos, doutor Murilo, tem que fazer. Unir forças. Então a categoria se uniu. Eu acho que foi um dos momentos em que a categoria dos taxistas mais ficaram unidas, foi nesse momento da organização para a implantação do táxi compartilhado. E aí o senhor prefeito teve que se render e os senhores vereadores também tiveram que se render, porque a categoria já tinha tomado uma dimensão e isso com o aval da população que não tinha como voltar mais atrás. E agora, no dia 6 ou 7 de julho, não recordo a data, foi aprovada em primeira votação a legalização do táxi compartilhado. Mas tudo mérito, e eu quero parabenizar a categoria, todos os trabalhadores, toda a direção que conseguiu, dentro desse embate, desse enfrentamento, seguindo à risca as nossas orientações, a aprovação em primeira instância. Então, parabéns para vocês. E a população continua com alternativas. Aplicativos, mototaxistas, transporte público, via sucatas, perdão, táxi convencional, táxi compartilhado. Justo. E isso ficou maravilhoso, porque, doutor Murilo, quando nós participamos realmente dessas lutas de classe, de trabalhadores, eu gosto disso, o senhor também, eu acredito, a gente percebe o quanto a nossa população, eu estou falando nossa população que vive na periferia, eu não estou falando as pessoas que moram aqui no centro, não, ou as pessoas que moram mesmo distante, tem carro, não. Eu estou falando as pessoas que não têm transporte público, que não têm transporte particular, que dependem do transporte público, depende do táxi, depende do mototáxi, depende do Uber, depende do táxi compartilhado. E o táxi compartilhado, por R$5, doutor Murilo, às vezes ficava aquela mãe com uma criancinha na parada de ônibus. Um sol quente que faz aqui em Porto Velho. A criança chorando, agoniada de calor. E o ônibus não vem. Quando vem essa sucata, só me permite usar o seu termo. Pegando vento, poeira e calor. E barulho. Essa criança, quando eu entrava no táxi compartilhado, isso eu compartilhei com os trabalhadores, esse diálogo que sentava naquele ar-condicionado, muitas dessas famílias nunca tinham nem andado de carro. Pasme! Nunca tinham nem andado de táxi, doutor. E a criança sentava ali dentro, no ar-condicionado do táxi, e dormia. Sabe? Então é isso que me alegra, é isso que nos dá esse combustível para continuar lutando sempre em busca de satisfazer, dar dignidade para o nosso semelhante. Não vamos pensar somente no nosso lado, na nossa vida, não, vamos pensar no nosso semelhante, principalmente as pessoas mais simples da nossa população, dos nossos irmãos aqui de Porto Velho. E como eu estou falando do táxi compartilhado, foi aqui em Porto Velho, mas nós temos táxi compartilhado em Ariquemes, temos táxi compartilhado. Nós temos no estado inteiro já legalizado. Faltava aqui em Porto Velho. Nós tínhamos outros estados. Verdade. Bom, gente, bastante acolorado, bem legal. Esse foi o nosso primeiro bloco.
Demorou um pouquinho mais do que o normal. Eu fiquei preocupado, Mas eu acho doutor, né? interessante, Porque pra gente poder. Eu Mas acho a que a linha discussão de era raciocínio longa. tem que começar e tem que ser finalizada. A gente volta já já com o nosso segundo bloco, ainda com temas bem quentes.